E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar as suas opiniões aí nos comentários, né? Responder você também as perguntas e deixar o seu questionamento para o vídeo da semana que vem. Começo com a pergunta do Marco Antônio. O que você acha da ideia do Cruzeiro entrar em parceria com a Netflix para fazer uma série de tudo que está acontecendo com o clube? Seria um meio bacana de o Cruzeiro lucrar e a Netflix também. Marco, obrigado pela pergunta. Cara, eu sou totalmente a favor disso. Eu tenho quase certeza que eu até comentei sobre isso em alguma live, né? Que seria muito interessante o Cruzeiro entrar em parceria, seja com a Netflix, com aquele Amazon Prime Video lá, com qualquer uma dessas empresas, né? Para fazer realmente um retrato, aí, um documentário presencial de tudo que está acontecendo com o Cruzeiro. Porque assim, quando a gente olha alguns que foram feitos, né? Eu destacaria muito aquele do Sunderland, que era para retratar o time voltando para a Série A e acabou que o time foi rebaixado para a Série C. Esperamos que isso não aconteça com o Cruzeiro, obviamente, né? Mas só dando até um spoiler aí do que é aquela série, que é muito legal, inclusive. Eles fizeram uma segunda temporada com o time já na terceira divisão, tentando retornar e tudo. Muito boa a série, muito bem feita. Tem uma do Gerrard também na Amazon que é muito legal. Enfim, o pessoal é muito bom para fazer. E eu acho que o Cruzeiro é um clube que teria um grande apelo para se fazer algo desse tipo. Teria muita audiência, sem dúvida nenhuma. E eu acho que todo mundo, não só o cruzeirense, tem muita curiosidade para conseguir entender um pouco mais como conseguiram fazer tanta coisa errada num clube, né? Como conseguiram quase acabar com uma instituição do tamanho do Cruzeiro. Então eu acho que seria sim sucesso, só que eu acho que aí depende muito mais do clube buscar isso, né? E principalmente de uma dessas empresas ter o interesse, né? Porque eu nunca vi eles tentando algo assim com clubes brasileiros. Eles até fizeram com a seleção brasileira. Sinceramente não tive o menor interesse de assistir, porque eu tenho extrema preguiça da Selenike, mas no final das contas, clubes brasileiros não costumam ter muita visibilidade fora do nosso país, né? Esse é até um dos problemas da nossa liga não ser vendida para fora. Isso eu acho que é um empecilho, mas se eles quisessem fazer, eu tenho certeza que pelo menos aqui no Brasil seria um sucesso muito grande. O Vitor Dias pergunta: além do Joel Eto'o, o Cruzeiro já teve outro africano ou jogador de outro continente em seu elenco? Vitor, obrigado pela pergunta. Eu nem sei de quando é que eu tô guardando essa pergunta que você fez aqui. Tem meses, talvez até anos que você fez, mas eu tinha guardado ela porque é uma pergunta interessante que eu queria responder mais pra frente. Achei ela meio por acaso aqui e resolvi colocar ela nesse vídeo, porque o Cruzeiro já teve aí 64 atletas estrangeiros, segundo o pessoal da Cruzeiropédia, inclusive, que vai ser a minha fonte de pesquisa, que o pessoal faz um ótimo trabalho. Nem todos chegaram a jogar pelo Cruzeiro, tá? Mas entre esses 64 nomes, né, 7 são jogadores aí que não são do continente da América do Sul. Temos 4 nomes aí africanos, todos camaroneses, e 3 jogadores europeus. Vou começar com os mais antigos, tá? O espanhol Fernando Carazo defendeu o Cruzeiro aí de 1927 até 1942. Ele foi durante um grande tempo, inclusive, o nosso maior artilheiro estrangeiro, né? Ele fez 44 gols pelo Cruzeiro. O Marcelo Moreno ultrapassou na temporada 2014 e depois o Arrascaeta ultrapassou os dois. Tivemos o Bernard, que foi um goleiro francês que defendeu o Cruzeiro entre 1951 e 1954, tá? Jogou bastante aí pelo nosso clube. E tivemos também o Benito Fantoni, tá? Um defensor italiano que defendeu o Cruzeiro aí na década de 60. Esses 3 são os que estão listados lá na Cruzeiropédia. Acredito que o Cruzeiro teve outros jogadores estrangeiros, especialmente lá no início, na época de palestra, mas creio que muitos deles não entrem nessa consideração por terem dupla nacionalidade, né? Serem também brasileiros, além de terem a descendência italiana, como é a maioria. Mas falando dos africanos, né? Você citou o Joel, que defendeu o Cruzeiro aí de 2015 e teve até uma passagem em 2019, né? Ele marcou 5 gols em 31 partidas pelo clube. Tivemos também o William Anden, goleiro que defendeu o Cruzeiro de 94 até 96, jogou mais de 40 partidas pelo clube, um personagem muito folclórico, inclusive. Teve um camarada em 95 chamado Jean Denis Vanga, acho que é Vanga ou Wanga, né? Enfim, começa com W o nome dele. Eu pesquisei aqui sobre ele, eu não achei uma foto do cidadão, mas consegui achar lá no Transfer Market que ele jogou boa parte da carreira no futebol grego, tá? Fato é que o camarada, ele jogou uma partida pelo Cruzeiro, ele não chegou a assinar contrato com o clube, tá? Mas ele jogou um amistoso pelo Cruzeiro em 95 contra o Ideal de Ipatinga. Ele entrou na vaga do Macalé no segundo tempo. Isso tá nas fichas lá no site oficial do Cruzeiro, também no almanaque do clube, mas é um sujeito que realmente, se daqui a 50 anos alguém falar que ele nunca
nunca existiu, eu vou acreditar que ele nunca existiu, porque eu não achei nada sobre ele. E teve um último africano que passou pela base do Cruzeiro, não chegou a jogar profissionalmente, que é o lateral esquerdo Arnold Meveng, tá? Eu lembro dele jogando na base, inclusive, não chegou a jogar no time de cima, e ele tá rodando o futebol brasileiro aí, jogou no Ceará, ele fez gol no Atlético jogando pelo Tricordiano num campeonato mineiro, e atualmente ele tá jogando no Democrata. Esses foram então os 7 estrangeiros que defenderam a camisa do Cruzeiro vindo de outros continentes. Na minha opinião, o mais relevante deles foi o William Anden, que era um goleiro muito doido, estava sempre disposto a entrar nas brigas, né, porque é a função de um goleiro reserva, e ele tem algumas defesas muito bonitas e muito inacreditáveis. Tem uma num clássico Cruzeiro e Atlético, por exemplo, que ele deixa o canto abertão pro Euler, assim, e o Euler vai e chuta exatamente onde ele estava. É inacreditável essa jogada. O William Anden é um camarada muito da hora e fez uma carreira bem legal até lá no futebol europeu, especialmente em Portugal. O Gil Dias pergunta: em 2014 nós tivemos a chance de conquistar o bi da Tríplice Coroa, além de ganhar das frangas. Você acha que os jogadores fizeram corpo mole? Porque em 2003 foram até mais jogos e eles mostraram que é possível manter o pique em 2 campeonatos, assim como o Flamengo fez ano passado. Gil, obrigado pela pergunta. Cara, tem muitas diferenças no futebol de 2003 e no futebol de 2014. A começar pela intensidade dos jogos, tá? O futebol de 2003 era muito mais lento, o de 2014 era mais acelerado, e se você comparar com o de 2020, é mais acelerado ainda. Essa é uma tendência do esporte a partir do momento que a evolução física dos atletas ela é cada vez mais nítida. Mas você passou uma informação incorreta, tá? Quando você fala que foram mais jogos na temporada 2003 que 2014. Não foram. No Brasileiro foram mais jogos, mas os times jogaram exatamente o mesmo número de partidas, tanto 2003 quanto 2014, foram 71 jogos que o Cruzeiro realizou. E aí tem outro detalhe, né? A Copa do Brasil, ela não era disputada até o final do ano, como aconteceu em 2014. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil em junho, tá? No ano de 2003. Então era um time que estava relativamente descansado, estava começando o Campeonato Brasileiro, tanto que alguns jogadores, como o Maldonado, por exemplo, né? Eles chegam e nem jogam a Copa do Brasil, até porque ele já tinha jogado pelo São Paulo, mas de toda forma é um jogador que chega somente para o brasileiro. E além dessas mudanças de formato, da distribuição de como eram as competições, porque o Cruzeiro na Copa do Brasil, ele entrou nas oitavas de final em 2014, né? Mas ele já chega bem estafado fisicamente. Era óbvio que o time do Cruzeiro estava morto naquela reta final de temporada e não tinha como ser diferente, porque teve um outro fator aí que você não considerou, que foi a Copa do Mundo, né? Em 2014 a gente teve a parada para a Copa, foram ali praticamente 45 dias sem ter jogos do Campeonato Brasileiro. Então, apesar do calendário solar ter 365 dias da mesma forma, né? O calendário do futebol ele foi muito encurtado porque teve essa pausa para a Copa do Mundo ali no meio do processo. Isso afetou todos os clubes, os jogos foram mais encavalados e por isso mesmo o Cruzeiro chegou muito desgastado naquela reta final. E sobre essa final da Copa do Brasil, só pontuar uma questão. O Cruzeiro foi muito prejudicado no primeiro jogo lá no Independência, porque o primeiro gol do Atlético, que é marcado pelo Luan, foi um gol claramente impedido que a arbitragem validou, né? Aquele jogo acaba 2-0, depois o Atlético faz um gol com o Dátolo. Eu acho que até o Atlético merecia ganhar. O Atlético jogou melhor que a gente o primeiro jogo da final, mas o primeiro gol foi irregular, a gente não pode esquecer disso. E no jogo de volta, apesar do Cruzeiro estar muito desgastado, a gente teve chance até de fazer gol. O próprio Ricardo Goulart, ele perde 2 chances muito claras de fazer o gol. Então foi assim, jogou, foi incompetente, perdeu e vida que segue. Eu não gosto de ficar remoendo derrotas em finais, muito menos Copa do Brasil, aquela de 98 contra o Palmeiras que me doeu muito, a Libertadores também. Eu não gosto de ficar relembrando isso, mas acho importante a gente falar um pouco do contexto da época, porque tem muita gente que compra essa narrativa de que o Cruzeiro amarelou, tremeu, qualquer coisa do tipo. Não foi o caso. O Atlético não disputava mais nada no Campeonato Brasileiro, foi totalmente descansado e o Cruzeiro tinha sido campeão 3 dias antes contra o Goiás, num jogo super complicado, debaixo de chuva. O time do Goiás, que era um inferno de time chato naquela época, então o Cruzeiro precisava de fato garantir logo o Campeonato Brasileiro e não teve como descansar o elenco para aquela decisão adequadamente. O Ivair Batista Fagundes Romano pergunta: por que o filho do Joãozinho, nosso esquerdinha de ouro, não deu certo no Cruzeiro e pior, em nenhum outro time do Brasil? Ivair, obrigado pela pergunta. Cara, o Joãozinho ele era um bom jogador, tá? Ele tecnicamente tinha muito recurso. O problema dele, na minha opinião, foi muito mais não tratar a carreira com o profissionalismo que se devia, porque o Joãozinho ele não vingou, não foi por falta de oportunidade. Ele teve chance no Cruzeiro mais de uma vez,
teve chance em Fluminense, teve várias chances no futebol do Nordeste, passou até pelo futebol espanhol, mas foi um jogador que nunca foi muito profissional. Eu encontrei esse recorte de uma revista Placar de dezembro de 2002 que ilustra um pouco como era o Joãozinho, né? Ele teve problemas com o Vanderlei Luxemburgo em 2002, que era o nosso treinador, teve briga com alguns companheiros de elenco, como o paraguaio Quintano e o colombiano Viveiros, e ainda teve o episódio de engordar 3 quilos às vésperas de um jogo por comer muito chocolate. Inclusive, olha essa foto dele sendo apresentado no América, que mostra como ele realmente tinha problemas com a balança, e eu acho que a principal explicação é essa, cara. Ele não teve cabeça necessária para ser um jogador profissional, era boleirão demais, digamos assim, né? Não se cuidou adequadamente e por isso não vingou, né? Ter talento, ter qualidade não é tudo no meio do futebol. E tem uma entrevista dele também, que ele deu já no final de carreira, quando já estava para parar, que ele revelou que ele era atleticano, né? Eu acho que isso não teve interferência direta na carreira exclusivamente dele, ele não jogou mal de propósito pelo Cruzeiro, mas acho que é uma coisa que também entra em consideração e acaba virando parte do folclore desse jogador, que tinha de verdade talento, né? Aquela Copa dos Campeões 2002, que a gente perde a final pro Paysandu, ele jogou muita bola naquela época, mas era um camarada que não queria nada com nada. O Gabriel Menezes pergunta: o que você achou das últimas declarações do Fábio a respeito do Rogério Ceni? O Rogério tem mesmo grande responsabilidade pelo rebaixamento? Gabriel, obrigado pela pergunta. Grande responsabilidade o Rogério não tem, isso é óbvio, é só a gente considerar que o Rogério foi técnico do Cruzeiro por 7 partidas durante a disputa da Série A do ano passado, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 3. Então, quando a gente considera o desempenho de Mano Menezes, o desempenho de Abel Braga, esses técnicos tiveram muito mais culpa que o Rogério, mas o Ceni tem sim a sua parcela de responsabilidade. O que eu estranhei das declarações do Fábio foi porque demorou tanto, né? Quer dizer, o Rogério foi mandado embora praticamente no meio do ano passado e quase um ano depois que o Fábio resolve abrir a boca para falar que o Rogério tinha, de certa forma, combinado uma coisa com os atletas e agiu diferente. Isso eu concordo que o Rogério agiu mal, eu não tenho dúvida que ele cometeu seus erros e acho que ninguém tem dúvida disso. Se o Rogério tivesse feito um trabalho perfeito no Cruzeiro, a gente tinha ficado na Série A e ele era nosso técnico até hoje. É claro que ele cometeu seus erros, mas quando a gente olha os erros cometidos pela diretoria, os erros do elenco e os erros dos outros técnicos, não tem como a gente atribuir uma grande parcela para o Ceni. E eu sigo não tendo a menor dúvida de que se o Cruzeiro tivesse bancado o Rogério Ceni e ele tivesse continuado no clube, a gente não tinha caído. Eu não tenho dúvida, tá? E isso fica muito claro quando o elenco foi lá e derrubou o Rogério Ceni, tendo sua razão ou não tendo. Foi isso que aconteceu, certo? A partir daí, o que aconteceu? O Cruzeiro voou? O Cruzeiro teve bons resultados? Não. Veio qual técnico? O técnico que eles queriam, o técnico paizão. E o que ele fez? Porcaria nenhuma. Os jogadores compraram a briga e não sustentaram, não tiveram cancha de segurar a onda dentro do campo, por isso o Cruzeiro foi rebaixado. Então, entre todos que tiveram ali, é claro que o Rogério Ceni cometeu seus erros e tem sua parcelinha de culpa, mas a dele é a menor entre qualquer outro aspecto que a gente quiser considerar. O Pedro Trindade pergunta: você acha que na eliminação para o River em 2015 os jogadores entraram de salto alto e sem vontade no jogo no Mineirão? Na Argentina o time deu sangue e podíamos ter ganho demais, mas no Mineirão o time estava estranhamente apático. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que antes da gente pensar em questões como salto alto, apatia, falta de vontade, a gente tem que ressaltar um detalhe sobre o Cruzeiro de 2015. O time era ruim, tá? O time do River era melhor que o nosso. O Cruzeiro ter ganho aquele jogo no Monumental de Núñez não fez o menor sentido, aquilo foi um absurdo. O time do Cruzeiro fez um jogo de muita vontade, eu concordo com você, mas foi um resultado completamente inesperado a gente ganhar, porque os caras eram melhores que a gente. Aí no jogo do Mineirão, quando começa, o William perde um gol feito na cara do goleiro que ele chuta por cima, e o próprio William e o senhor Leandro Damião, que eram ali as referências daquele time, né, além de caras como Marquinhos, que é muito batalhador, mas nunca foi nenhum craque, mas aquele time do Cruzeiro, todo mundo que podia ter feito alguma coisa de bom fez merda, tá? Foi uma partida muito ruim. O Fábio não jogou bem, o Bruno Rodrigo teve uma atuação desastrosa, jogou mal demais. O Manuel, que fazia a dupla de zaga com o Bruno Rodrigo, também foi péssimo naquele dia. Os laterais, o Cruzeiro fez um jogo horroroso, tá? O Arrascaeta era o nosso meia, né? Completamente despreparado para um jogo como aquele, era aquele vagalume na época. O Arrascaeta tinha jogos brilhantes e jogos que ele não fazia absolutamente nada. E eu acho que o time do Cruzeiro sentiu demais o primeiro gol que sofreu, ficou perdidaço. Logo depois o River vem e faz o segundo, e ali o Cruzeiro foi pro desespero, porque a gente tinha que conseguir marcar 2 gols e no segundo tempo a gente toma o terceiro, né? Foi uma atuação muito ruim do Cruzeiro, não teve ninguém que se salvou naquele dia, e eu acho que no final das contas a gente não pode tirar de mente que os caras eram melhores que a gente, tá? Não foi o caso de que o Cruzeiro era um time excelente, aí teve ali um apagão, aí teve
um momento entrou achando que já estava ganho. Não, o time do Cruzeiro era ruim, o time do Cruzeiro não funcionava bem, o Marcelo Oliveira não tinha conseguido acertar o time e logo depois ele é mandado embora. Eu até acho uma demissão extremamente injusta a partir do momento que todo mundo que o Marcelo Oliveira pediu, o Gilvan, o Valdir e o Benessi, não trouxeram ninguém, né? Só trouxeram jogadores que eles achavam que eram bons e que no final das contas a gente viu o que deu, né? A porcaria que foi aquele momento. Mas eu resumiria dessa forma, cara. O Cruzeiro sentiu demais o jogo, não jogou bem, as principais referências do time foram mal naquele dia e no final das contas a gente mereceu perder, o River mereceu ser campeão, porque eles eram melhores mesmo e a gente tem que aprender a reconhecer as qualidades do outro também. O João Grilo pergunta: o Cruzeiro pode viver uma seca como a do Schalke 04, já que desde 58 eles não ganham a Liga Alemã e num campeonato de pontos corridos que premia o mais regular, não consigo projetar o Cruzeiro tão cedo sendo campeão. João, obrigado pela pergunta. Eu não acho que o Cruzeiro vai ficar 50 anos sem ganhar o campeonato nacional, como está acontecendo com o Schalke, que tem uma camisa maravilhosa, vale destacar, mas eu acho que o Cruzeiro vai ficar alguns bons anos sem ter grandes títulos, sim, e eu acho que ninguém precisa cobrar isso do Cruzeiro, pelo menos nos próximos 5 anos. E é importante que a torcida entenda isso, o Cruzeiro quase acabou e agora é um processo para a gente se reconstruir e tentar voltar forte daqui a um tempo, tá? Mas os próximos anos vão ser complicados, vai ter muito jogador ruim, a gente vai passar raiva. O importante é que o Cruzeiro consiga subir de volta para a primeira divisão, se consolidar por lá e ir fazendo a sua recuperação na parte financeira e também na credibilidade junto ao mercado. E nessa questão da fila que vive o Schalke 04, a gente não pode desconsiderar o contexto da Alemanha. Na Alemanha existe um negócio chamado Bayern de Munique, que é um clube que ganha a liga quase todos os anos, né? Eu lembro que há muito tempo, tipo assim, o Bayern nunca fica 2 anos sem ganhar o campeonato alemão. Às vezes ele perde um ano, mas no outro ele ganha. E agora ele tá vivendo aí uma sequência de títulos. É um time muito mais poderoso do que qualquer outro e nunca no Brasil se teve uma dinastia dessa forma, um time tão forte como são os bávaros. Ah, mas o Flamengo não pode ser esse time? Eu acho que a gente tem que aguardar, cara. No futebol brasileiro, muitas vezes apareceu um time que parecia despontar para construir ali uma sequência de títulos e logo depois os camaradas começam a fazer cagada e o time volta a patinar como todos os outros. Foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Flamengo, foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo tricampeão. Então vamos com calma, tá? Eu não acho que no Brasil nunca vai existir um clube como existe o Bayern de Munique, né? Com tamanha soberania sobre os demais. E por fim o Juan pergunta: você torce para algum time da NBA? Você acha que em um futuro bem distante seria uma boa o Cruzeiro investir na NBB igual temos time de vôlei? Juan, obrigado pela pergunta. Não, eu não torço para nenhum time da NBA, eu só acompanho realmente futebol. NBA eu gosto de assistir os playoffs quando tá ali na reta final da competição e muito mais para implicar com meus amigos que torcem e tudo mais. Eu tenho alguns amigos que torcem pro Boston Celtics, tenho amigo que torce pro Lakers e eu só torço contra todos eles para fazer graça, para zoar mesmo, mas no final das contas eu não tenho time nenhum e acho ótimo assistir o esporte assim, porque o basquete é o esporte mais dinâmico, mais imprevisível que existe. Eu acho que o futebol é muito mais apaixonante no final das contas, mas o basquete é muito mais precisão, né? E é muito fácil um resultado de 20 pontos virar em questão de minutos. Então é um esporte muito legal de se acompanhar e eu acho bom demais acompanhar um esporte, um time que seja, sem torcer por ele. Por mais que falte aquela questão do pertencimento a uma camisa, a uma instituição, você acompanha o esporte, né? Você torce apenas para que seja um bom espetáculo, que seja da hora. Eu faço isso no futebol e no basquete mais ainda, mas torcer eu não torço por ninguém. Com relação ao Cruzeiro ter um time na NBB, eu acho que vai depender de uma questão simples, né? Vai ter alguma empresa para pagar as contas como acontece assada com o time de vôlei? Porque se depender do nosso clube fazer isso, é sem chance. O Cruzeiro não tem condição de fazer isso, o Cruzeiro tá todo ferrado e a gente tem que conseguir fazer o time de futebol funcionar, né? É o carro forte do clube e acho que essas iniciativas do esporte especializado, ela é muito bom para agregar valor ao clube, sim, mas nesse momento, para você ter um time bom, você precisa ter um investimento e o clube não está conseguindo investir nem no futebol, não vai investir no basquete. Agora, se aparecer uma empresa, seja assada ou qualquer outra, né, falando assim: ó, Cruzeiro, nós vamos usar eventualmente as suas instalações para treinar, vamos usar a marca do clube, mas a gente paga as contas. É basicamente o que acontece com o time de vôlei, né? Nesse caso eu sou totalmente a favor, eu acho que é mais uma forma de fortalecer a marca do clube, só que o Cruzeiro ter condição de investir, no momento não tem. Daqui a 10 anos, talvez, né? Aí a gente pode pensar e pode ser que daqui a 10 anos a NBB esteja muito mais forte também, né? Porque por mais que seja uma iniciativa muito boa, até agora não pegou de fato, né? O basquete não é tão popular aqui no Brasil. Então, resumo da ópera, eu não torço para nenhum time, mas se o Cruzeiro conseguir uma parceria que não seja nociva para os cofres do clube, eu sou totalmente a favor que a gente entre na NBB no futuro.
futuro. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa a sua pergunta aí nos comentários para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!